Olá, o que será que acontece quando a gente junta, sei lá, pedaços de sons, palavras soltas, fragmentos de sonhos? Pois é, o resultado é uma espécie de quebra-cabeça poético. E é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora, tentando encontrar algum sentido, alguma conexão nesse aparente caos sonoro. A ideia é decifrar esse enigma juntos. Nossa, e a primeira peça desse quebra-cabeça já chega com tudo. A chuva corre de lado pelo céu. É uma imagem muito forte, né? Ela transporta a gente na hora para um lugar meio surreal, onde a lógica que a gente conhece parece não se aplicar muito bem. É como se fosse um convite, sabe? Para a gente simplesmente se deixar levar pela intuição e ver onde isso vai dar. E o primeiro padrão que começa a aparecer, olha, ele joga a gente direto no coração da ansiedade dos nossos tempos. Vamos dar uma olhada em como esses fragmentos conseguem capturar essa sobrecarga toda de telas, de vírus, desse ruído constante que define a nossa era. A fonte desse sentimento todo tá aqui, dita de uma forma bem direta, bem honesta, a internet me confunde. É uma frase tão simples, né? Mas caramba, ela diz tanta coisa. Captura perfeitamente aquela sensação de estar à deriva, meio perdido num labirinto digital sem fim, sendo bombardeado o tempo todo com informação, com desinformação. É bem isso. E a origem dessa confusão é quase palpável. Telas, tantas telas. A própria repetição na frase ecoa essa avalanche de dispositivos que cerca a gente por todos os lados, que filtram a nossa realidade e que muitas vezes acabam nos sufocando. E no meio desse barulho digital todo, começam a surgir umas ansiedades bem reais. Morte, vírus, são palavras com peso enorme, sabe? Parecem aqueles alertas piscando no meio da noite que acabam levando às caídas horas de dormir. A própria estrutura quebrada do texto parece um espelho da nossa paz de espírito sendo interrompida. Mas ok, essa confusão digital não é a história completa não. Aos poucos, os fragmentos começam a puxar a gente para outra direção. E aí surge uma tensão bem interessante, sabe? Um contraste entre esse nosso presente super digital e um passado muito mais tangível, uma viagem do digital aos pergaminhos. E que contraste, hein? De um lado, que o texto chama de hiperreal, projetos virtuais, zeros e uns, a intranet. É um mundo abstrato, né? Tudo codificado. Do outro, o ancestral, pergaminhos, DNA, o machado, o palpável, o orgânico, o primordial. E o mais legal é que os fragmentos não só mostram esses dois mundos, eles colocam os dois em rota de colisão. E essa frase aqui ilustra perfeitamente essa busca. Não se trata só do contraste, entende? É sobre a tentativa de se conectar, de retraçar rotas entre esses mundos. Existe uma vontade de encontrar um caminho de volta, ou talvez um caminho que consiga unir o código binário com a tinta no papiro. Bom, e essa busca por conexão acaba levando a gente a questionar nossa principal ferramenta para isso, a linguagem. E o que esses fragmentos nos mostram é que a comunicação não é uma ponte tão segura assim. Na verdade, está mais para um campo minado, cheio de ambiguidades e responsabilidades. E aí, bum, vem essa declaração que é quase um soco no estômago. Eu não sou responsável pelo que você escuta. Pensa bem, isso meio que destrói aquela ideia de que se comunicar é uma troca, um ato compartilhado. De repente, se abre um abismo entre quem fala e quem ouve. E interpretar o que foi dito vira uma tarefa totalmente solitária. Mas a provocação não para por aí. A pergunta é devolvida na hora. Então quem é responsável? E aí a gente é forçado a encarar esse vácuo de significado. Se a responsabilidade não é de quem fala, então de quem é? De quem ouve? Do contexto? O material não dá a resposta, ele deixa a pergunta no ar. Então a gente percebe que a linguagem é tipo uma caixa de ferramentas bem complexa. Tem o básico, né? Signo, símbolo, sinal, mas também tem o espectral, aquilo que a gente não consegue pegar. E aí vem o contraste entre palavras difíceis e sorrisos fáceis. E no extremo, o poder destrutivo de uma palavra retumbante e atroz. Cada elemento é uma ferramenta, e algumas delas são bem perigosas. Depois de toda essa jornada pela confusão, pela complexidade da palavra, os fragmentos começam a apontar uma saída, uma semente de recomeço. Mas não é um caminho simples, não. A ideia aqui é que, para construir algo novo, primeiro é preciso destruir o que é velho. E esse processo é descrito quase como um ritual, passo a passo. Olha só, primeiro, o martelo forja, preparando o terreno. Depois, o machado derruba o que não serve mais. É uma limpeza essencial. Aí, a flecha corta, com precisão, eliminando o que restou. E só então, depois de tudo isso, o vento pode vir e espalhar as sementes de um novo começo. É um ciclo de criação que nasce da destruição.
E o resultado de todo esse processo transformador é uma promessa simples e poderosa. Um novo ano se anuncia. É a chegada de um novo ciclo, um que só foi possível porque nasceu das cinzas do anterior. E é assim que a nossa viagem por esses fragmentos termina. Não com uma resposta pronta, mas com uma pergunta ainda maior. Uma que desafia a gente a entender que talvez haja mais de um porquê. Talvez a verdadeira sabedoria não esteja em encontrar a resposta certa, mas em aprender a conviver com as múltiplas verdades, os múltiplos significados. Uma boa ideia para a gente refletir a respeito.